daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Olha a importância da palavra, hein? Olha aí. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos, nosso coração, colocando na nossa tela mental o Mestre Jesus, elevando o pensamento a Deus, ao nosso anjo da guarda, agradecendo por mais esse dia, por essa oportunidade do estudo, pedir o auxílio da espiritualidade amiga que nos intua, que dê a intuição necessária para Silvia passar o estudo da noite de hoje para nós, que possamos compreender o estudo, que possamos enraizar esse momento de troca de ideias, que possamos internalizar ele dentro de nós e que possamos ser boas ferramentas na seara do Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Então, gente, boa noite para todo mundo, né? Nós vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje. Eu vou começar a apresentar o slide, certo? E vamos começar. Começamos aí com uma reunião, né? Olha lá o senhor Kardec, né? Nós vamos fazer a 16ª sessão teórica das evocações. Nós estudamos as 3 últimas, nós fizemos da obsessão, né? Agora nós vamos fazer a 16ª das evocações. Vamos lá. Nós temos aqui, então, a capa da primeira edição do Livro dos Espíritos, francês, evidente, porque foi lá, né, em Paris. E aqui a mesma capa, né, a tradução da capa. Por que isso? Porque se a gente for perceber, o título do Livro dos Médiuns é o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Igualzinho aqui, conforme Kardec escreveu, né? Tá aqui, por Allan Kardec. Então, é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Evocadores é aquela criatura que vai evocar, né, os espíritos, que vai chamar os espíritos para que eles possam comparecer à reunião para trazer a sua palavra e a sua comunicação, certo? Vamos lá. O que será evocação? Peguei lá do Wikipédia mesmo. Evocação do latim, evocatione, em termos gerais e na psicologia, é o ato de relembrar um fato ou a atualização dos dados fixados. No Espiritismo, gente, na própria Wikipédia fala que é a manifestação provocada das almas dos falecidos, especifica, caracteriza e define o movimento suscitado por Allan Kardec. Então, vocês vejam bem que evocação, na verdade, é a gente provocar, né, chamar, convocar, convidar os espíritos, ou aqui eles dizem alma dos falecidos, para chegarem à reunião e trazer a sua comunicação, a sua palavra, certo? Então, evocar é isso. Vamos evocar espíritos, então vamos convidar, convocar, né? Fazer o convite para que esses espíritos, a gente pode fazer uma evocação, um convite geral, ou a gente pode fazer um convite particularizado. De que forma?
vamos fazer uma reunião mediúnica e vamos convidar os espíritos sofredores, os espíritos necessitados que estão nessa reunião para que eles possam trazer a comunicação. Eu evoquei de uma forma geral, então todos aqueles espíritos que estão presentes naquela reunião, eles podem trazer a sua palavra se isso for permitido. Ou eu posso particularizar, né? Hoje nós estamos trabalhando para os espíritos que estão envolvidos no caso de obsessão de fulano de tal, né? Então a gente está chamando os espíritos que estão envolvidos nesse conflito com a criatura fulano de tal. Ou também a gente pode evocar, por exemplo, uma pessoa falecida, uma pessoa que faleceu, e a gente quer convidá-la, ou mesmo o mentor da casa convidar, então a gente pode nomear, né? Pode dar o nome. O espírito do Sr. João Marcelino, se tiver com disposição, que tiver disponível nesse momento e puder trazer para nós a sua palavra, né? Esses são alguns exemplos que eu estou falando, então a gente pode particularizar ou pode fazer essa evocação de maneira geral. Então, antes da gente falar sobre isso, a gente precisa fazer algumas considerações preliminares. O Kardec, quando começou a escrever, começou a pesquisar a respeito do Espiritismo, quando ele foi conceituar, quando ele foi codificar, escrever a respeito dessa nova doutrina, ele utilizou as evocações particulares. Mas ele trabalhava com espíritos superiores, que tinham essa missão. Os médiuns eram preparados e escolhidos pela espiritualidade superior também. Então, ele também trabalhou, na sua grande maioria, com psicografia e a psicografia mecânica, que a gente sabe que a independência do pensamento do espírito em relação do médium é mais acentuada na psicografia mecânica, né? Então, esses fatores todos possibilitaram uma extraordinária segurança para o estudo das comunicações quando os espíritos eram evocados. No entanto, isso não eximiu Allan Kardec de ler, reler e decidir através da lógica, né, da dedução, tudo que os espíritos falavam. Então, ele fazia as perguntas, vinham as respostas, ele fazia a pergunta para vários médios, vários grupos, as respostas vinham, ele lia e relia, via a lógica, via qual a resposta que dava mais certo ali. Então, o trabalho dele foi grande, né? Ele precisou de utilizar uma lógica, um bom senso, um raciocínio. Ele teve, sim, a evocação dos espíritos, e os espíritos trouxeram as respostas para ele, mas ele teve que fazer essa escolha, ele teve que fazer as deduções, as hipóteses, né? Ele teve que inferir, né? Ele teve que observar acerca do conteúdo da mensagem que era recebida pelos médiuns, e por isso que ele conseguiu fazer tudo isso. Então, ele trabalhou com esses espíritos superiores, com esses médiuns escolhidos, psicografia mecânica, e com a sua razão e a sua lógica e o seu bom senso, para que ele formasse o corpo, né, da doutrina espírita, certo? Então, são essas as considerações que a gente tem que fazer a princípio. O Livro dos Médiuns, no capítulo 25, ele é intitulado Das Evocações. Então, o Kardec e os espíritos codificadores dedicaram todo um capítulo a respeito das evocações, né? A respeito desse assunto. Então, ele foi dedicado ao estudo da evocação, esse capítulo, mostrando que a sua prática na época do Kardec era corriqueira, ela era usada normalmente
por Kardec e pelos centros espíritas da época. Então, eles utilizavam essa técnica da evocação dos espíritos, para que eles pudessem fazer as perguntas, trazer os temas. Então, eles utilizavam da evocação, certo? Então, vamos lá. Nesse capítulo 25 das evocações, tem algumas frases que os espíritos trouxeram para Kardec. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Quer dizer, então ele está dizendo aqui que as duas formas, os dois instrumentos de trabalho são válidos, né? Eles podem vir espontaneamente ou a gente pode chamá-los e eles vêm nos atender ao nosso chamado. Evidentemente que a gente vai ver no decorrer do nosso estudo que nem toda vez que a gente chama, que a gente evoca, às vezes o espírito pode atender. E a gente vai ver por qual motivo que isso acontece. Cada uma dessas duas maneiras, a evocação ou a espontaneidade de operar, tem as suas vantagens. E nenhuma desvantagem haveria, senão na exclusão absoluta de uma delas. Então, o Kardec e os espíritos aqui estão nos aconselhando que a gente pode utilizar essas duas maneiras de trabalhar, né? Evocando e deixando os espíritos espontaneamente comparecerem na reunião. Então, ele disse assim, para a gente não preferir uma à outra, dependendo da reunião, dependendo das necessidades, a gente pode trabalhar com a comunicação espontânea ou a comunicação por evocação. Kardec nos fala isso. E ele fala assim que os espíritos estão em torno de nós, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo entrelaçado de encarnados e de desencarnados, um mundo material e um mundo imaterial, eles se entrelaçam. Então, a gente pode, os espíritos, ao perceber que nós montamos a nossa reunião, que nós estamos dispostos a fazer essa reunião, nós abrimos o canal de comunicação, os espíritos espontaneamente podem vir, ou se a gente chamá-los, se a gente evocá-los, né, eles podem vir ou não, dependendo da possibilidade deles, certo? Então, é isso aí que lá no livro, no capítulo 25, ele nos fala. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Assim, os bons como os maus. E ele vai prosseguindo, ele não é só os bons e os maus. Ele quer dizer assim, aqueles que faleceram há muito tempo, desencarnaram há muito tempo, muitos séculos até. Aqueles que deixaram a vida há pouco tempo, aqueles que foram ilustres, aqueles que foram obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que nos são indiferentes, mas isso a gente tem que fazer uma ressalva. O próprio Kardec fala lá no item 274, que a gente tem que ter em mente que não quer dizer que sempre que eles queiram, eles podem vir responder ao nosso chamado. Às vezes eles querem, mas não podem. Às vezes eles podem, mas não querem, né? Independente da própria vontade deles, ou da permissão que lhes pode ser recusada por uma potência superior, às vezes eles se acham impedidos de fazer esse atendimento da nossa evocação, que muitas vezes tem por motivos que a gente nem sabe por quê, né? Mas a gente a gente pode evocar, mas tendo isso em mente, que às vezes evocando um espírito particularmente, pode ser que ele não venha, não por sua vontade, porque ele não queira, né? Mas é porque talvez naquele momento ele está impedido de fazer, né? E a gente muitas vezes não vai nem entender muito por quê. Queremos dizer que não há impedimentos absolutos
que se opõem às comunicações, salvo o que de dentro em pouco diremos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que não tem impedimento absoluto, mas existe em alguns pontos em que a comunicação não pode ocorrer. E mais para frente ele vai trazer para a gente. E nós vamos explicitar aqui, vamos explicar aqui quais são esses motivos que muitas vezes os espíritos não podem atender à nossa evocação. Entre as causas que podem impedir as manifestações de um espírito, algumas são pessoais e as outras são estranhas. As causas pessoais são ocupações ou missões que aqueles espíritos estão tendo lá no mundo espiritual. A gente sabe que quando a gente desencarna, a gente continua a nossa vivência no mundo espiritual. E lá nós temos as nossas ocupações, os nossos trabalhos, as nossas missões. Então, às vezes a gente não pode, naquele momento em que o espírito foi chamado, ele não pode deixar a sua ocupação ou a sua missão para ir atender ao chamado daquele grupo mediúnico, né? Então, nesse momento, não é porque ele não quer, não é porque ele não pode. Então, vai ficar só adiado essa comunicação. Talvez uma outra época, uma outra oportunidade que ele não estiver nessa ocupação ou nessa missão, ele virá atender à evocação, ao pedido, né? E também existe a causa pessoal do espírito evocado, a própria situação dele. A própria situação, talvez ele esteja encarnado, mas encarnado também pode ser evocado e pode vir comunicar. A situação também de talvez ele esteja num momento assim, de desequilíbrio, ou talvez a sua situação não seja tão boa, ou talvez ele não esteja presente mais acessível naquele momento. Então, são essas causas pessoais que tem. Ou também, de repente, ele não quer vir atender, né? Ele não quer vir atender, então ele não vem. Ele é livre, né? As causas estranhas a natureza do médium, por exemplo, né? Esse médium, ele é um médium, assim, até Kardec utiliza a expressão, assim, médium positivo. O que quer dizer isso? Ele é um médium que já desenvolveu-se, que já orientou, que já educou a sua mediunidade, e ele tem facilidade em captar nomes, datas, identidades. Então, ele consegue fazer essa comunicação. E a gente consegue reconhecer que aquele espírito, pela comunicação do médium, é o espírito que a gente evocou. Porque ele tem essa facilidade de saber nome, de saber a história completa, de saber explicar tudo o que está acontecendo. Então, ele é um médium que ele tem essa facilidade de comunicação. Não quer dizer que ele seja mais elevado, porque muitas vezes tem médiums que ele é todo equilibrado, ele já está há muitos anos trabalhando, mas ele não tem essa facilidade de comunicação. A comunicação através dele é mais difusa, então ele consegue mesmo passar só mais o fundo, a ideia, ele não consegue passar as minúcias, os detalhes. Então, essa causa, quando o espírito vai trabalhar com um médium que ele não tem essa facilidade, essa positividade, vamos dizer assim, conforme diz Kardec, para a comunicação mais pormenorizada, então aí ele não consegue fazer a comunicação dando os pormenores. A natureza do evocador. Às vezes o evocador, a pessoa que está evocando, que está chamando aquela criatura, ele também não tem, vamos dizer assim, o objetivo que ele está tendo ali é um objetivo mais de interesse pessoal, ou ele não tem uma simpatia fluídica com o espírito que está sendo evocado,
Então, esse evocador também tem que ser uma criatura mais elevada, uma criatura que tem essa certa simpatia fluídica, vamos dizer assim, com o espírito que vai comunicar, né? Outra causa é o meio ou o objetivo que está sendo feito a evocação. O meio é o seguinte: que tipo de reunião é essa que está sendo feita? Essa reunião está sendo bem cuidada, ela está sendo uma reunião séria, que ela é bem elaborada, o objetivo dela é sério, seja o objetivo de ajudar ou o objetivo de buscar mais conhecimentos, né? Então, depende de tudo isso para que o espírito evocado possa comunicar. De repente, ele não se sente à vontade naquela reunião, porque aquela reunião ele não se harmonizou fluidicamente com aquela reunião, ou o objetivo não é interessante para ele. Então, ele não vem, ele não vai aceder, né, a essa evocação, a esse convite. Bom, com tudo isso que eu falei aqui agora, que eu falei buscando lógico e evidente lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, no item 277, que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para esse a obrigação de estar à nossa disposição. Então, a gente tem que ter isso em mente. Não é porque a gente evocou aquele espírito, não é porque a nossa reunião é séria, porque a gente trabalhou, que a gente trabalha com seriedade, né, que o espírito vai comparecer ali. A gente tem que entender que tem todos esses fatores que podem impedir que o espírito compareça à reunião quando ele foi convidado. Então, muitas vezes o problema não é da nossa reunião, o problema não é do médium, às vezes é mesmo uma impossibilidade do espírito se apresentar naquele momento. Então, a gente, quando evoca, tem que ter isso em mente. Evocou, mas nem sempre que o espírito é evocado, ele pode comparecer. E ele pode também ocorrer o seguinte: a gente tem que entender que o espírito é uma individualidade, é uma pessoa como a gente mesmo, né? Então, ele pode vir em algumas ocasiões, na outra não vir. De repente, ele pode vir com um médium e com o outro ele não vem, porque ele não se afinou com esse médium. Ele pode vir sempre, de repente, por algum motivo que a gente não sabe, ele deixa de vir. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente pode evocar sim, mas a gente tem que ter isso em mente, que às vezes ele não vem, algumas vezes ele vem sempre, às vezes ele vem por anos, e de repente ele não vem mais. E a gente não sabe muito bem por quê. Certo? Então, vamos lá. Aí, depois, na nossa apostila aqui, ele fala da utilidade das evocações particular. Por que é importante, por que é útil a gente fazer evocações, né? A gente evocar determinados espíritos. Por que é interessante? Se o espírito é superior, é interessante a gente evocar, porque a própria elevação que eles estão vai mostrar para nós a distância que dele estamos e o esforço que a gente tem ainda para fazer a nossa caminhada. Então, nós estamos aqui embaixo ainda, né? Então, para a gente chegar cá em cima, a gente tem que caminhar bastante, a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que buscar a nossa reforma íntima, a gente tem que buscar estudar, a gente tem que buscar trabalhar no bem, tudo isso para que a gente consiga ser esse espírito superior, que é o destino, vamos dizer assim, entre aspas, né, de todos nós. Nós todos fomos criados simples e ignorantes e seremos espíritos superiores um dia.
Então, quando a gente consegue uma comunicação de um espírito mais superior, não estou dizendo aquele espírito superior, mais superior de todos na escala espírita, porque muitas vezes eles têm tantas ocupações que eles não podem nos acudir sempre, mas ele sempre manda os nossos amigos, os nossos anjos da guarda, né? Então, quando a gente fala espírito superior, é espírito superior a nós, né? Então, a gente percebe que a gente está distante deles, que a gente tem que caminhar muito. Então, essa evocação é útil para nos mostrar isso, né? A comunicação de um espírito elevado, ou daquelas pessoas que daquelas criaturas que animaram grandes personalidades, elas são preciosas pelos altos ensinamentos que elas encerram. O próprio Kardec, na época dele, ele recebeu espíritos superiores e espíritos elevados que animaram grandes pessoas, o Hahnemann, todos aqueles espíritos que foram grandes personagens, né? Que trouxeram altos ensinamentos, né? Esses espíritos, eles já alcançaram um grau de perfeição maior que permite abranger mais extensamente o campo das ideias, né? Então, eles conseguem trazer para a gente ideias mais elevadas que vão ampliar a nossa consciência. Então, esses espíritos elevados, a evocação deles é muito útil para trazer ensinamentos para a gente. E um grande exemplo disso é o trabalho que o Kardec fez com esses espíritos elevados, que trouxe à luz a ciência espírita, né? A filosofia espírita, todos aqueles conceitos espíritas que nos auxiliaram a entender melhor de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso objetivo. Tudo isso foi através da evocação desses espíritos elevados. Depois, Kardec, ele não fala espíritos medianos, ele fala espíritos burgueses. Então, eu botei esse termo aí, espíritos burgueses, mas a gente tem que entender que é aqueles espíritos, assim, muito medianos, muito igual a nós mesmos, né? Então, ele fala assim que a evocação, a utilidade dessa evocação é para a gente, porque a gente vai se compreender melhor o que eles estão falando, porque a gente vai se identificar muito com eles, porque são espíritos que são muito ainda ligados à matéria, como nós. Então, eles conseguem trazer ensinamentos, mesmo quando eles são espíritos, às vezes, que estão em erro, porque através do erro deles, a gente pode perceber o caminho que a gente não deve tomar. Então, esses espíritos, eles são muito úteis, porque eles estão nesse nível, né? Como a gente mesmo. Então, a gente sabe que das paixões que eles têm, o quanto essas paixões os fazem sofrer, assim como nós também temos essas paixões, que nos faz sofrer aqui, mas quando desencarnarmos, continuaremos a sofrer da mesma forma. Então, é importante a gente, essa comunicação desses espíritos, né, que eles vêm trazer para a gente poder compreender todos esses caracteres, né, que a gente tem, que a gente experimenta, que a gente vai encontrar nesses espíritos medianos, assim, esses espíritos como nós mesmos. Vamos encontrar pessoas mais melhores, pessoas viciosas, pessoas que foram grandes, tiveram grandes fortunas, foram grandes na sociedade, aqueles pequenos, aqueles ditosos, aqueles desgraçados, né? Todos aqueles que viveram entre nós, alguns que nós conhecemos, que nós vimos na vida encarnada, de repente, a gente vai ver eles lá, conversar com eles desencarnados, a gente vai perceber, né, as dificuldades que eles tiveram, né?
Então, tudo isso é muito importante, a evocação desses espíritos. E depois ele fala dos espíritos vulgares, ou seja, aqueles espíritos ainda muito arraigados no mal, na vingança, na inveja, aqueles espíritos, a gente vai dizer até assim, estacionados no mal, vamos dizer assim, não espíritos maldosos, mas estacionados no mal, né? Porque eles nos mostram praticamente, quando eles contam as histórias dele, as dificuldades dele, quando a gente percebe o sofrimento e a angústia e a maldade, o quanto machuca, a gente percebe como é grande e sublime a verdade que esses espíritos superiores nos mostraram. Porque os espíritos superiores nos mostram a lei de ação e reação. Os espíritos superiores nos mostram a reencarnação. Eles nos mostram tudo isso, e quando a gente percebe esses espíritos que não compreendem nada disso, que não levaram em nada disso em conta, que praticaram todas que desviaram-se das leis de amor, das leis universais de Deus, os grandes sofrimentos que eles estão vivendo agora, eles são os exemplos, assim, vamos dizer, vivos, entre aspas, da teoria que esses espíritos superiores nos trouxeram. Então, é de grande utilidade a evocação desses espíritos, de todos os graus da escala, né? É interessante a gente saber disso. Bom, dito isso, agora nós vamos passar para um outro título, né, que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a identidade dos espíritos. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. E sabe-se com que facilidade algum dentre deles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta por isso mesmo é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Vocês lembram que nós falamos que a obsessão era um dos maiores escolhos, né, da prática mediúnica. Então, ele está falando isso, que depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático, das reuniões mediúnicas, é justamente identificar pessoalmente, né, particularmente, aquele espírito. Supondo, eu chamo o espírito José da Silva. Eu não tenho condição de saber certamente se é o espírito José da Silva. Por quê? Porque o espírito não traz a sua carteira de identidade, seu RG, seu CPF, né? O seu código, ele não traz nada disso, né? Existem alguns pontos que a gente vai poder analisar para perceber não a identidade particular, a identidade absoluta, mas a identificação de que tipo de espírito é aquele que a gente está atendendo. Muitas vezes, o espírito traz nomes que são verdadeiros, mas outras vezes ele traz os nomes que não são verdadeiros, com o objetivo de nos enganar, certo? Ou mesmo com outros objetivos que a gente não sabe quais. Então, a gente sabe que a questão da identidade absoluta não é tão importante, é mais acessória. Importante a gente saber com quem a gente está falando, com que tipo de gente, com que tipo de pessoa que a gente está falando. Por isso, quando nós estudamos a escala espírita lá no livro dos espíritos, no item 100, a gente vai estudar toda aquela escala espírita. Nós falamos aqui no COEM, nós falamos para vocês que é muito importante a gente ter sempre em mente essa escala dos espíritos, porque lá vem trazendo as características das personalidades desses espíritos, e com isso a gente pode conhecer com quem estamos falando, certo? Com
que tipo de pessoa nós estamos falando. Então, meios de identificação dos espíritos, vamos ver que nós temos alguns meios para que a gente possa identificar esses espíritos, né? Fazer a identificação desses espíritos, identificar que tipo de pessoa é esse, né? Já que a gente não tem a carteira de identidade, que a gente não está vendo a criatura, que a gente... Só quem é vidente, esse mesmo vidente é muito complicado, porque às vezes ele não enxerga totalmente, ele não tem muita facilidade de ver, muitas vezes, e outras vezes os espíritos podem manipular os seus fluidos, modificar o seu corpo perispiritual e se fazer visto de uma maneira diferente, né? Então a gente não tem... Oi. Posso falar um minutinho com você? Claro. Olha, você está pondo as imagens, certo? Certo. Só que as imagens não estão na tela grande. Na tela grande está você. Entendeu? Entendi. Então, assim, é muito ilustrativo. Seria legal. Ó, se você clicar na imagem, no centro dela, você tem, parece um alfinetezinho. Se você clicar nele, nesse alfinete, ela abre para você. Veja se dá certo. Para mim, né, no caso. Isso. Você tem que fixar a apresentação da Sílvia. Conseguiu? Parece um alfinetezinho, é no centro do seu slide. Se você clicar no centro do slide da Sílvia, você vai ver um alfinetezinho. Deu certo? Não precisa de clicar, só pôr o mouse em cima. O meu tem que clicar, senão ele não vai. Tirou o som agora. Eu estou no celular, é por isso. Então acho que não vai ter. Mas tudo bem, pode seguir, Silvia, desculpa. No celular, você acha o S de Sílvia, onde está a lista de todos os nomes, e aí você clica nos 3 pontinhos e clica em fixar. Certo. Certinho. Certo. Então, continuando. Nós temos alguns meios de identificar esses espíritos. Como eu disse, a gente não tem facilidade, eles não trazem a sua identidade, a gente não pode pedir, a gente não está enxergando para ver a linguagem corporal do que ele está falando, para a gente ver se capta alguma mentira, alguma inverdade, né? Então, existem alguns meios, sim, para que a gente possa fazer a identificação desses espíritos. Através das sensações, né? Das sensações são impressões fluídicas do espírito que são captadas pelo médium. Então, na hora de fazer a comunicação, que o espírito vai começar a comunicar, que ele entra no campo mediúnico do médium, essas impressões fluídicas são captadas pelo médium. Porque o adiantamento moral do espírito, ele vai irradiar fluidos, né? Então, o médium capta esses fluidos e ele vai perceber pelas impressões que tipo de espírito que é. Então, se essas impressões, se esses fluidos são agradáveis, essas impressões são agradáveis, elas são leves, são agradáveis, são suaves, né? Aí o médium vai sentir bem-estar, alegria, tranquilidade. Então, ele vai perceber pelos fluidos que está se tratando de um espírito mais elevado, de um espírito que está em maior equilíbrio. Se, pelo contrário, esses fluidos são desagradáveis, são mais densos, são mais desarmônicos, o médium vai ter uma sensação de mal-estar, de ansiedade, de nervosismo, dizendo com isso que esse espírito é um espírito que ele é mais materializado, que talvez ele esteja em desequilíbrio. Então, pela sensação, a gente pode observar, mas não só pela sensação.
Porque muitas vezes o médium, ele consegue, ele está no mesmo nível de irradiação de fluido, então ele não consegue perceber essa diferença dos fluidos leves, dos fluidos densos, ele não consegue captar essa diferença. Então a sensação só, às vezes, não ajuda. Existem mais alguns meios, né, de nós fazermos essa identificação. Pela vidência, né? Se tem um médium vidente na reunião mediúnica, a gente pode utilizar a vidência desse médium médium que tem a vidência. Mas ele é um recurso restrito e muito delicado. Por quê? Né? Porque o médium, para que ele possa enxergar, ele tem que ter uma capacidade individual de expansão perispiritual, mais uma sintonia vibratória com o espírito, para que ele possa enxergar esse espírito, certo? Então, a gente precisa analisar e comparar outros fatores que vão auxiliar na identificação. Nós já falamos lá das sensações, nós estamos falando aqui da vidência, então a gente tem que fazer uma análise e uma comparação desses recursos, né, desses fatores e mais outros que nós vamos continuar falando aqui. Por que a vidência é um recurso restrito, além da capacidade que eu falei, da expansão e da sintonia vibratória? Os espíritos podem disfarçar a sua aparência, porque às vezes são espíritos inteligentíssimos, mas que são ainda, vamos dizer assim, estacionados no mal. E eles têm a capacidade de manipular o seu perispírito e disfarçar a sua aparência e enganar o médium vidente, né? O médium vidente vai estar enxergando um corpo perispiritual que não corresponde àquele espírito, certo? Também tem um problema, assim. Por exemplo, a gente tem 2 médiuns videntes, né? Médiuns videntes diversos. 2, 3 ou 4 na mesma reunião, no mesmo local. Então, por conta dessa capacidade de expansão e da sintonia vibratória, cada médium vai ter uma percepção, cada médium vai ver uma coisa, dependendo da sintonia que ele vai fazer. Então, um médium às vezes vê o espírito, o outro médium às vezes vê o socorrista, o outro médium vê uma cena do passado daquele espírito, o outro vê o ambiente espiritual da reunião. Então, vai depender da sintonia vibratória e da capacidade da expansão perispiritual do médium. Então, é muito complicado a gente falar, o médium vidente, falar assim certinho que ele está vendo e é certeza que aquilo está acontecendo. Está acontecendo, mas ele está vendo um pedaço só daquela realidade. Ele está vendo, a sua atenção foi focalizada para um ponto só. Vamos imaginar assim, a gente está uma mesa posta, cada criatura vai focar mais numa coisa. Um vai ver a porcelana, o outro vai ver os talheres, o outro vai ver as flores, o outro... Cada pessoa, ela vai ser chamada a atenção de uma maneira grosseira, que eu estou falando aqui, né? Para que vocês possam entender. Cada pessoa se sintoniza com alguma coisa. Então, vamos dar um outro exemplo. A gente põe numa mesa um coelho, de frente a um coelho e de frente a um homem. E na mesa a gente põe um prato de cenoura e um prato de ouro, né? Então, cada qual, né, vai ser chamado a atenção para aquilo que ele mais interessa, né? Para aquilo que mais chama a sua atenção. O ouro para o homem, vamos dizer assim, e a cenoura para o coelho. Ou então, se é uma pessoa que gosta muito de flores, né, ela vai ver as flores, não só o ouro. Então, é assim,
é essa sintonia que a gente tem com as coisas que nos faz prestar atenção mais em uma coisa do que em outra. Da mesma forma, o médium vidente, evidentemente, que de uma forma muito mais intensa, né? Porque a gente sabe que tudo que se trata de mundo espiritual, de percepção espiritual, é muito de energia muito mais rápida e muito mais dinâmica, né? O médium vidente também, ele não vê sempre e nem vê todos os espíritos. Por quê? Justamente por causa dessa capacidade individual de expansão perispiritual. De repente, o médium vidente, ele não está num bom dia, ele não consegue expandir-se espiritualmente, então ele não consegue enxergar, né? E às vezes ele não vê o espírito porque ele não está em sintonia vibratória com aquele espírito naquele momento. Até o Antônio falou a semana passada, se vocês se lembrarem, que porque o médium vidente talvez não veja o espírito comunicante, não quer dizer que o espírito não esteja ali e esteja comunicando. Simplesmente pode ser que o médium vidente não viu, não enxergou, não conseguiu, porque a sua capacidade estava reduzida, ou ele não conseguiu fazer uma sintonia vibratória com o espírito que está comunicando. Então, a vidência só também não adianta, né? A gente tem que analisar e comparar. Ah lá, as sensações, a vidência. E a gente também não pode, gente, de maneira nenhuma, promover o médium a locutor do além. Quer dizer, quando tem um médium vidente na reunião mediúnica, a gente não pode utilizar da vidência desse médium o tempo todo para ele contar o que está acontecendo lá no mundo espiritual, no ambiente espiritual daquela reunião. A gente não pode fazer isso por causa justamente de todos esses fatores que eu falei para você. Porque é um recurso muito restrito, muito delicado. Muitas vezes ele está vendo alguma coisa que não tem relevância com aquilo que está acontecendo ali agora, com o espírito comunicando, não é? Então, a gente não pode fazer isso. Evidente que depois a gente pode até comentar com ele, ele vai comentar, ele vai trazer as suas impressões, o que ele viu, o que ele percebeu, né? E a partir daí a gente vai fazer uma análise e um comparativo, certo? E a gente tem um outro instrumento para que a gente possa utilizar, o conteúdo. O conteúdo, a gente vai fazer uma análise da linguagem, porque a linguagem é equivalente à evolução moral do espírito, né? Porque o espírito mais elevado, ele tem um assunto mais elevado, ele tem uma forma de se explicar mais elevada, ele fala muita coisa, ele fala muito conteúdo com poucas palavras, ele fala de forma elevada, usando as palavras certas, o espírito superior. E já o espírito mais inferiorizado, muitas vezes ele usa muitas palavras, ele fala muito, mas ele fica só enrolando ali e não sai daquilo. Então, a gente tem que fazer essa análise da linguagem, do conteúdo, né? Do conteúdo dessa linguagem. O que ele está dizendo? O que ele está trazendo para a gente? O que aquele espírito está dizendo? O que ele está trazendo? Não quer dizer que seja só espíritos elevados que vão comunicar, mas para que ele está dizendo aquilo ali, né? Como é que ele diz aquilo que ele está falando, que ele está dizendo? Com isso, a gente pode analisar. Se o que ele está dizendo é um sofrimento, a gente vai falar, opa, é um espírito sofredor. Se o que ele está dizendo é uma ideia de vingança, de ódio, fala, nossa, é um espírito mais estacionado no mal. E como ele diz? Ele diz de forma chorosa, desesperada, né? Qual que é o estilo que ele está usando? Ele é irônico? Ele é maldoso? Ele é mordaz? Ou ele é elevado? Utiliza uma forma bela, um estilo belo. Então, a gente, com essa análise de conteúdo, a gente vai sabendo qual tipo de pessoa que a gente está atendendo,
qual tipo de pessoa que a gente está travando um diálogo, né? E ele está falando isso para quê? Qual que é o objetivo dele quando ele está conversando com a gente? Qual que é a finalidade? Ele está trazendo essa fala para ser ajudado? Ele está trazendo essa fala para desabafar? Ele está trazendo essa fala com um desejo de vingança? Ele está trazendo essa fala para instruir? Né? Então, com essa análise, a gente vai perceber que tipo de criatura que a gente está conversando, que tipo de pessoa que a gente está conversando. Por isso é importante a gente utilizar desses instrumentos, as sensações agradáveis e desagradáveis, a vidência e o conteúdo, a análise. A gente tem que usar a lógica, o bom senso e a razão, para que a gente junte tudo isso e possa, a partir daí, reconhecer que tipo de espírito, que tipo de gente que está falando com a gente, certo? Aí o Kardec fala aqui para a gente, os espíritos falaram para Kardec e ele passou aqui para a gente. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus espíritos. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles, as suas qualidades nunca. Então é isso que ele está dizendo. Não nos importa se é o José, se é o João, se é o Antônio. O importante é o que ele está dizendo, é o que ele está trazendo para a gente. Fala, mas você está falando que a gente pode evocar. A gente pode evocar. A partir de toda essa análise que a gente fez com lógica, bom senso e razão, a gente vai compreender se a criatura pode ser aquele José da Silva que eu chamei, ou se pode ser um espírito que se assemelha a ele. Que importância faz para mim? Se é um espírito elevado e ele trouxe todo um conteúdo elevado de instrução, que bom, eu vou aceitar. Se é um espírito sofredor, eu vou ajudar. Seja o José, o Antônio, a Maria, não importa. Se é um espírito pseudo-sábio, eu vou aprender a reconhecer as inverdades que ele está trazendo para mim e vou ignorar. E com isso ele vai se afastar. Certo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente tem que utilizar a lógica, o bom senso dessa análise, né? A gente fazer essa análise das sensações, da vivência, da linguagem, da forma, do fundo, para que a gente possa compreender o que é que esses espíritos estão trazendo para a gente. Como a gente está falando que a gente precisa fazer a análise da linguagem dos espíritos, vamos entender um pouquinho a linguagem dos espíritos. Os espíritos elevados, eles têm superioridade de ideias e de linguagem. Tudo que os espíritos elevados falam, eles falam as suas ideias, a sua linguagem é superior. Ele vai trazer só conceitos elevados, conceitos superiores, a sua linguagem é uma linguagem polida, é uma linguagem simples, se ele está falando para pessoas simples, mas sempre uma linguagem objetiva, né? Simples e objetiva, né? A linguagem dos espíritos superiores. Ele não perde tempo. O espírito superior é muito ocupado, gente. O espírito elevado, ele é muito ocupado, ele tem muita missão, ele tem muito trabalho, ele tem muito auxílio para prestar. Então, ele não pode perder tempo. Então, ele é simples e objetivo para traduzir os seus conselhos e as suas instruções. E ele faz de maneira muito objetivo mesmo, eu não sei achar outra palavra. Para eles muitas vezes, a grande maioria das vezes, eles não trazem os seus nomes, eles não declinam os seus nomes. Porque para ele é irrelevante se ele é uma criatura ilustre, porque ele não é vaidoso, ele é elevado. Para ele não faz diferença, foi simplesmente uma encarnação que ele teve a possibilidade de trabalhar de uma maneira
fazer um trabalho, vamos dizer assim, que deixou o seu nome notório, mas para ele isso é irrelevante. O anonimato, sim, para ele é relevante. Ele prefere não dizer o seu nome. Muitas vezes a gente até conhece, né, pelo Chico, o nosso companheiro lá, irmão X, né? Ele deu até o seu nome no início, causou uma polêmica, um problema tal, e ele passou a ser chamado de irmão X. Então, às vezes, o espírito fala um nome comum, José, Antônio, que tem muitos, né? Marias, ou então ele deixa no anonimato mesmo. Os espíritos superiores, eles nunca ordenam, eles aconselham. Eles trazem conselhos, instruções e nos deixam com o nosso livre-arbítrio, para a gente seguir ou não aqueles conselhos, né? Eles trazem essa característica. Eles não lisonjeiam, eles aprovam o bem feito. Então, os espíritos elevados não ficam nos elogiando na nossa reunião, como médio, como o evocador, como aquele que doutrina, não. Ele aprova que o trabalho está bem feito, o trabalho está bem feito, vamos continuar trabalhando nessa linha que está bem feito. E eles nos estimulam a trabalhar sempre mais, aprimorar o nosso trabalho, aprimorar os nossos estudos. Isso eles fazem conosco. E eles têm sempre um objetivo, né, quando eles vêm trazer a sua comunicação. E esse objetivo geralmente é um consolo, um ensino, um esclarecimento para a humanidade, para o grupo, para a pessoa, particularmente, certo? E a linguagem dos espíritos imperfeitos, a gente percebe na linguagem deles que eles refletem as paixões humanas, né? Que a gente tão conhecida nossa, né? O orgulho, a vaidade, o amor extremado, né? Aquela paixão dominante, aquele sentimento de posse, né? Os vícios, todas essas paixões humanas são refletidas na fala do espírito imperfeito. Eles se preocupam muito com os fatos materiais, bem parecido com a gente, né? A gente também se preocupa muito com a matéria. Mesmo a gente sendo espírita e conhecendo tudo isso, às vezes é difícil a gente abstrair a matéria, né? A matéria nos prende muito. Eles não têm conteúdo doutrinário. Quando a gente fala conteúdo doutrinário, não é que eles vão explicar espiritismo para a gente, é que na sua fala a gente percebe que eles não conhecem, eles não têm o conhecimento da lei de ação e reação, o conhecimento de Deus como inteligência suprema do universo. Eles não têm conhecimento, talvez, da imortalidade da alma. Então, todos esses conteúdos, tudo isso que os espíritos superiores trouxeram para nós, que a gente conhece na doutrina dos espíritos, que nos auxiliam a buscarmos ser melhores sempre, esses espíritos imperfeitos não têm esse conhecimento. Não o ser espírita, não. É ter esse conhecimento, é saber que tudo isso existe, que a vida se encadeia desta forma. Os espíritos imperfeitos, eles estimulam o orgulho e a vaidade das criaturas, dos médiuns, dos doutrinadores, né? Então, quando o espírito começa a elogiar muito, estimular muito a nossa vaidade, a gente pode perceber que é um espírito que é imperfeito. Eles querem se apresentar como falsos sábios. Então, eles trazem conceitos e teorias, muitas vezes assim, que até nos atraem, né? Que a gente olhando assim à primeira vista, parecem verdadeiras, né? Então, é necessário que a gente tenha bom senso, que a gente procure entender, compreender bem, para que a gente consiga perceber que essa criatura é um pseudo-sábio, né? Essa criatura é um espírito imperfeito que ela está trazendo os seus conceitos, e não os conceitos universais, os conceitos científicos, os conceitos filosóficos verdadeiros, né? Os espíritos imperfeitos, gente, intimidam. Eles intimidam as pessoas. Quando ele vem como um pseudo-sábio, por exemplo, às vezes ele vem trazer
instruções, mas a instrução dele é muito mais intimidante que esclarecedora. Ele vem nos trazer medo, nos intimidar mesmo. E às vezes eles trazem até ameaças, se são espíritos estacionados no mal, né? Mas a gente não pode se deixar intimidar, nem se sentir amedrontado por essas ameaças, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com Jesus, por Jesus, para melhorar o mundo que a gente está encarnado e com o objetivo único de auxiliar essas criaturas. Então, a gente não pode trazer o medo e nem a intimidação quando a gente vai tratar com os espíritos. Nem a gente pode ficar tímido com os espíritos superiores, não, porque os espíritos superiores nos compreendem. Quando às vezes a gente duvida, quando a gente pergunta, quando a gente põe às vezes em dúvida aquele espírito sendo elevado, ele não vai ficar melindrado conosco, porque ele entende a nossa inferioridade, ele entende que a gente ainda está aprendendo. Então, a gente não pode se intimidar, certo? Nem com os imperfeitos e nem ficar tímido com os superiores. A gente pode respeitosamente perguntar e muitas vezes duvidar, porque ele vai nos explicar amorosamente, se é um espírito elevado. Bom, com isso nós encerramos aqui o nosso estudo hoje. E se vocês quiserem depois fazerem algumas perguntas, alguma correção de conceito, alguma coisa, nós estamos abertos. A semana que vem, nós estudaremos a 17ª sessão teórica das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Como eu disse, a gente pode perguntar para os espíritos, né? Algumas coisas a gente pode perguntar, certo? E com isso, então, nós encerramos, gente. Alguma pergunta, algum comentário? Silvia, foi ótimo, viu? Muito bem. Antes que alguém pergunte, eu vou perguntar. Por favor, quem encontrou com o nome de Sádio Germano é a primeira vez? Só para eu poder... Eu não entendi o que Nós não ouvimos o nome. De Sádio Germano. Sade Germano, tudo bom? Tudo. Foi você aqui, meu marido. Aqui. Por telefone? Pelo Zap? Oi? Foi meu marido falou com você hoje pelo Zap? Isso, acho que sim. Eu esqueci, deixa eu ver o nome da pessoa que conversou com No ela. chat. Foi a Adriele que te Antônio indicou? Carlos. Isso. Foi a Adriele que te indicou, né? Isso mesmo. Então tá ok. Não, porque eu faço a chamada que é presença, viu? Eu vi que estava diferente. Gente, pronto. Podem perguntar, viu? Marleninha, nós entramos um pouquinho atrasado, viu? Mas nós estamos Nós aqui. chegamos um pouquinho atrás, juntos, nós chegamos juntos. Deu tempo da prece, viu? Eu vi. Não, tranquilo. Tranquilo, imagina. Foi fantástica. Muito bom mesmo. Foi mesmo, muito obrigada, viu? Não ficou nenhuma dúvida, então? Fique à vontade.